Que o Japão tem uma monarquia milenar, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é que durante um período da história do Japão, os imperadores não tinham poder e quem tinha o poder de fato eram os shoguns. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal StoryTour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história dos shoguns. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu te perguntar aqui um negócio rapidinho. Você já considerou fazer parte do clube de membros do canal? Se não, você está perdendo um vídeo exclusivo semanalmente que sai aqui apenas para quem é membro do canal. E isso custa apenas um preço de uma paçoca. Então tá com dinheiro sobrando aí? Torne-se membro do canal e receba vídeos exclusivos. Outra coisa que você pode fazer é seguir as redes sociais do canal, lá no Instagram e na rede das Ancinhas, porque tem vídeo curto todo dia, além de conteúdo nos stories. No mais, bora pro vídeo! Bem, antes de irmos para o vídeo, deixa eu fazer uma pequena defesa aqui. História da Ásia, história do Japão, China, Coreia, entre outros países ali da Ásia, não é meu forte. Então, para fazer esse vídeo, eu utilizei duas fontes, dois livros que eu tenho aqui em casa, que dei uma lida, porque saiu a série recente aí do Shogun. Para aproveitar o hype, era uma coisa que eu também queria falar, eu vou lançar esse vídeo utilizando duas fontes. O primeiro livro que eu estou utilizando nesse vídeo é esse livro aqui, Os Japoneses, da editora Contexto, que é um livro que é meio que um resumo da história do Japão. E tem uma parte que fala sobre o shogunato. E o outro vídeo que eu estou utilizando para fazer esse vídeo é a História dos Samurais, que também é um livro que eu já utilizei aqui no canal para fazer um vídeo sobre os samurais. O livro trata basicamente da história dos samurais. Oh, que surpresa, já está no título, né, isso daí. Mas assim, como ele conta da história dos samurais, ele tem que contar a parte do shogunato, que era a parte onde os samurais comandavam os shogunatos, tá? Então essas são as duas fontes e também fica como dica aí para vocês. Então agora, para a gente iniciar o vídeo, vamos explicando o que é esse shogun e o que ele fazia de fato. Bem, podemos dizer que os shoguns no período medieval do Japão eram ditadores militares que governavam o Japão ao modo medieval, parecido, semelhante como era na Europa medieval. O shogunato foi estabelecido como uma instituição pelo primeiro shogun propriamente dito, Minamoto no Yoritomo. Isso em 1192. Os shoguns governaram por 7 séculos até a restauração Meiji de 1868. A posição de shogun era ocupada por membros de castas familiares de guerreiros samurais. Houve 3 grandes shogunatos na história japonesa, o Kamakura, o Ashikaga e o Tokugawa. Para complicar ainda mais a situação, entre 1203 e 1333, os regentes governaram em nome dos shoguns que ainda eram menores ou que agiam apenas como marionetes. Um componente final desta intricada rede política japonesa era o próprio imperador. Mesmo com o país sendo governado pelos shoguns, o imperador ainda reinava. Porém, em grande parte era impotente e restrito a deveres cerimoniais. Mas ainda era capaz de dar legitimidade aos shoguns, concedendo-lhes formalmente o seu cobiçado título. Mas então, como é que surgiu esse primeiro shogunato? Tudo começou com a Guerra Genpei, onde o clã Minamoto se saiu vitorioso sobre os Taira. E o líder do primeiro shogunato foi Minamoto no Yoritomo, que assim se tornou o líder militar mais poderoso do Japão. Yoritomo, como shogun, governou o Japão entre os anos de 1192 a 1199. Ele foi, portanto, o primeiro shogun e o primeiro shogun do shogunato Kamakura. A posição de shogun foi a primeira a oferecer um sistema de governo alternativo ao da corte imperial japonesa. O título de shogun, ou protetor militar, já havia sido usado antes, mas era apenas um título temporário para comandantes militares em campanha no território ainda disputado no norte do Japão durante o século VIII. Nesse contexto, o título de shogun era traduzido como generalíssimo subjugador de bárbaros. Muito tempo se passou até que o título de shogun foi ressuscitado pelo primeiro Yoritomo, Minamoto Yoshinaka, embora ele não tenha recebido esse título do imperador como era a tradição. Embora inicialmente tenha sido um título temporário, o papel evoluiu ao longo do tempo, ganhando mais permanência e poder, tornando-se eventualmente uma figura central na política japonesa, especialmente no século XVII. Yoritomo manteve seu título de shogun com um significado bem mais amplo graças ao acordo que ele fez com o imperador japonês. E esse imperador tem um nome bem peculiar que a quinta série adora. Esse imperador japonês se chamava Go-Toba. Isso mesmo. O cara se chamava Go-Toba e guardem a quinta série dentro de vocês para a gente continuar com o vídeo aqui numa boa. Go-Toba deu o título de shogun para Yoritomo em troca da proteção militar. Tecnicamente, o imperador estava acima do shogun, mas na prática era o contrário, pois quem controlava o exército também controlava o estado. Os
Os imperadores mantiveram a função cerimonial e o seu endosso ainda era procurado pelos shoguns para dar uma aparência de legitimidade ao seu próprio governo. Na verdade, o fato do imperador dar o título conferia ao shogun o seu estatuto de protetor da nação. Uma ideia muito útil que significava que ele poderia usar qualquer pessoa e qualquer meio para qualquer propósito que considerasse adequado. Os imperadores podiam adiar a nomeação de um shogun, mas não indefinidamente. Vale também lembrar que no início o título de shogun não era muito prestigiado, ele só passou a ser prestigiado a partir do século XVII. Ah tá, e para deixar mais claro, mais uma vez, o shogun era, pode-se dizer, o líder militar da casta samurai. Yoritomo, o primeiro shogun, foi sucedido por seu filho mais velho, Minamoto no Yori, mas somente depois de uma luta pelo poder. Quando Yoritomo morreu, sua esposa, Ojo Masako, e seu pai, Ojo Tokimasa, decidiram que iriam governar, e assim criaram um cargo de regente shogunal, e promoveram os interesses do clã Ojo. Neste arranjo, muito copiado ao longo do período Kamakura, o shogun regente tinha um poder real e o shogun era um mero fantoche. E cada um dos shoguns era escolhido pelo Ojo. Também permitiu que um regente contornasse a exigência de que um shogun tivesse que vir da classe guerreira. E assim, alcançar uma posição de poder de outra forma não estaria disponível para eles. A falta de qualquer descrição escrita sobre o papel preciso do que o shogun deveria fazer e a ausência de qualquer definição legal passaram a significar que o papel do shogun era facilmente manipulado por uma longa linhagem de regentes para se adequar a seus próprios propósitos. Dessa forma, não era o shogun que governava o Japão, mas o shogunato. Essa situação não mudaria até o estabelecimento do shogunato Ashikaga, em 1338, quando os regentes se tornaram uma coisa do passado, e o shogun mais uma vez foi o verdadeiro líder do país. Mesmo assim, existia um aparato governamental que repartia o poder entre membros proeminentes da classe militar japonesa. Um shogunato refere-se a um sistema governamental no Japão antigo que surgiu no século XII. O governo do shogunato, também conhecido como Bakufu, que significa governo de tenda, em referência às suas origens como título obtido por um comandante de campo, baseava-se na relação feudal entre senhor e vassalo. No topo da hierarquia social e política estava o shogun, que distribuía terras a seguidores leais em troca de seu serviço militar, que lembra um pouquinho o sistema de vassalagem que ocorria em parte da Europa durante o período medieval. O shogun era auxiliado nas práticas governamentais por vários ministros, funcionários e conselheiros. Muitos deles foram acrescentados ao aparato governamental ao longo do tempo. Isso à medida que ao longo do tempo o governo japonês se tornou bem mais complexo. O principal deles era o vice-shogun, geralmente uma posição ocupada em regime de rodízio por um membro de uma das três famílias mais poderosas: os Shiba, os Hosokawa e os Atakeyama. A função foi criada a partir de 1333 e uma função fundamental era atuar como elo de ligação entre o shogun e os governadores militares regionais e seus deputados. No século XVII, os samurais substituíram a aristocracia na supervisão das funções administrativas do Japão, uma transformação que os viu adotar funções como escribas, contabilistas e gestores. Esses guerreiros, como disse um estudioso, passaram de guerreiros empunhando espadas a burocratas que usavam espadas. Tá, mas você deve estar se perguntando, qual que era a relação entre o shogun e o imperador japonês? Os imperadores do Japão inicialmente possuíam influência significativa e exerciam um governo direto sobre seus súditos, enquanto os shoguns limitavam-se a assuntos de guerra. Só a partir do século XVII que o shogunato passou a ter autoridade política de fato no Japão. Embora o imperador continuasse sendo uma figura simbólica, o shogunato detinha um verdadeiro poder político. E por fim, a última pergunta que você deve estar se fazendo é por que o shogun não se livrou do imperador? Já que ele tinha um poder quase que total, então por que ele não se livrou do imperador? Bem, vamos lá, vou responder aqui para vocês. A razão pela qual o shogun não se livrava do imperador e se tornava o único governante residia na intricada dinâmica cultural e de poder do Japão feudal. Apesar da autoridade militar do shogun, o imperador e a aristocracia centrada na corte imperial em Kyoto detinham uma influência cultural significativa. Os guerreiros consideravam a aristocracia seus superiores sociais e tentavam imitar a sua cultura. Portanto, embora o shogun tivesse o poder militar,
Era a aristocracia e o imperador que detinham a autoridade simbólica que moldava o tecido social do Japão feudal. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Como eu falei lá no início do vídeo, eu tô fazendo esse vídeo por conta da série Shogun que foi lançada aí recentemente. Eu ainda não tive tempo de assistir essa série. Se você assistiu, comenta aqui se ela vale a pena, porque eu gosto de assistir série quando ela tá fazendo muito sucesso. Porque vai que eu tô assistindo, aí cancelam a série e vai ser tempo perdido. Então eu espero um pouco, se ela fizer muito sucesso, se for renovada, aí eu começo a assistir. Mesmo que seja uma série histórica. Até porque é uma série histórica, mas mais pro lado da ficção. Então pra mim eu tenho que esperar um pouquinho, ver se ela faz sucesso, aí eu assisto. Então se você assistiu, comenta aqui se ela é boa. Comenta aqui também se você quer ver vídeos sobre os principais shoguns. E se eu deixei algo passar aí, se eu errei alguma coisa, pronúncia eu já erro adoidado. Em francês, inglês, espanhol, imagina em japonês. Mas se eu errei alguma coisa, corrija aqui. Se faltou alguma coisa, comenta aqui também se faltou alguma coisa. Beleza? Se você não deu like, não esquece de deixar o like. Se você não for inscrito, se inscreva e considere ser membro do Story2Flix, o clube de membros aqui do canal. Dito isso, falou!